Bom dia, pessoal. Hoje é dia 29, estamos em uma quinta-feira, perdão, hoje é dia 26/9, estamos em uma quinta-feira, são agora 6h23. Minha garganta tá doendo muito, na verdade ela tá doendo desde que eu voltei do retiro, teve um ritual, né, um ritual cerimonial com Cthulhu, de invocação a Cthulhu, foi muito legal, foi sensacional, só que na hora de vibrar, tem o banimento utilizando a vibração e tal, foi muito lindo, mas eu me empolguei um pouquinho e eu me jogo, né? Quando eu tô fazendo um ritual, eu realmente me dedico. Conclusão, minha voz ela é um pouco baixa. Eu preciso fazer muita força para levantar o tom. E eu sempre sinto depois, então tá complicado. Aí para ajudar, ontem foi a segunda etapa do workshop sobre velas. E aí, eu achei que eu não fosse conseguir ministrar o workshop porque tá doendo bastante, mas eu consegui e acho que talvez não tenham percebido. Então, tá tudo bem, é para glorificar de pé, igreja. Deu certo, agora eu consigo descansar um pouquinho. Eu vou tirar pelo menos uns 2 dias para descansar, apesar de que esses 2 dias eu não vou realmente descansar, né? Eu vou começar a preparar o material para o Jangal, então a gente vai falar muito sobre Yami. E, em contrapartida, eu já vou preparando também conteúdo para o clã, né? Porque o foco agora é Yami. Queria muito conversar com vocês. Antes de ter ido, inclusive, para o retiro, né? Eu ia falar sobre isso, sobre relações. Só que aí as coisas foram acontecendo tão rápido que eu acabei me enrolando um pouquinho. Tem uma curiosidade sobre sacerdotes, de forma muito geral, mas especificamente sobre sacerdotisas de Lilith. E eu queria comentar. Eu cheguei a gravar um áudio e falei das peculiaridades. Eu não vejo ninguém falando sobre isso ou fala sobre isso de uma forma muito equivocada. E eu tava nessa vibe, sabe? Só que eu gravei o áudio todinho e na hora de salvar, simplesmente não salvou. Aí eu fiquei com ódio. Aí, gente, eu fiquei com tanto ódio que eu falei, deixa pra lá. Aí eu não vou regravar, mas nem ferrando. Aí hoje eu não tô tão no time, mas é uma fofoca legal. Ai, vamos lá, vai, gente, tudo pela fofoca. É que assim, eu tava falando sobre relações, né? Sobre relações interpessoais, mas especificamente sobre relações amorosas. Porque a gente sabe que relação amorosa é uma coisa complicada. Envolve hormônios, envolve todo um contexto, tem toda uma romantização dos relacionamentos e a pessoa às vezes surta, né? Tem muita gente que sai da casinha real quando o assunto é relacionamento. Então não é incomum vermos pessoas mudando totalmente sua trajetória porque se relacionou com alguém, porque está apaixonada, jogando tudo pro alto, se anulando por vezes ou até se encontrando. Então, o amor, vamos colocar dessa forma, ele tem esse poder, ele tem essa capacidade, né? Ele tira a pessoa da órbita dela. E às vezes isso é sensacional, isso é muito bom, e às vezes pode atrapalhar bastante a evolução daquela pessoa. Como nós já conversamos, existem propósitos de vida. Então, cada ser humano, ele nasce atrelado a um propósito, a um caminho, a um Odu, a um destino, como vocês quiserem chamar. Não significa que a pessoa seja obrigada a seguir esse propósito. Aqui entra o tal do bendito livre-arbítrio. Livre-arbítrio é sobre você ser livre para seguir o caminho que você quiser, para conduzir a sua vida da forma que você quiser. Isso significa que se você está conduzindo a sua vida por um caminho que não tem nada a ver com você, muito provavelmente a sua vida vai ser o caos, mas é um direito seu. Então, é muito sobre isso, tá? Tem um caminho que é harmonioso, tem um caminho que é perfeito para você, e se você segue esse caminho, a sua vida se desenvolve de forma muito mais natural. As coisas acontecem de forma muito orgânica. É tudo mais leve, sabe? E para muitas pessoas, esse caminho orgânico, natural, esse destino, está atrelado à espiritualidade. Mas assim, atrelado com força mesmo. Atrelado no ponto de que se não for para trabalhar a espiritualidade, não tem nem por que estar encarnado. Inclusive tem Odus que falam disso de uma forma muito pesada, né? O Odu número 4, Irosum, ele fala exatamente sobre isso. Sobre um caminho de sacerdócio, que é de uma forma tão intensa, é uma vida tão destinada ao sacerdócio que se a pessoa não estiver se dedicando à espiritualidade, ela tende, né, a desencarnar um pouco antes aí, porque o propósito era esse. Se não veio para fazer esse, vaza. Que, por sinal, é o do que eu carrego.
As pessoas não gostam nem de falar o nome desse Odu porque consideram ele muito negativo, muito pesado. Mas a grande realidade é que quando você está alinhado com o seu propósito, esse Odu é um Odu magnífico. É o Odu da ancestralidade, é o Odu das, sabe, é o Odu da magia, é o Odu da espiritualidade. Então, é sobre alinhamento. Mas o que eu quero falar para vocês é que, sabendo então que sacerdócio é sobre ter um caminho que te conecta com a espiritualidade e é sobre estar alinhado com esse caminho, isso significa que para algumas pessoas o propósito principal da vida sempre vai estar atrelado, vai ter a ver direto ou indiretamente com a espiritualidade, com o trabalho espiritual. Sendo assim, algumas outras coisas são secundárias. Isso não significa, embora a gente observe que algumas religiões interpretem assim, que a pessoa que se dedica à espiritualidade tenha que abdicar de todo o resto. Para algumas vertentes, para algumas religiões, para alguns caminhos espirituais, essa é exatamente a interpretação. É por isso que nós vemos no cristianismo, por exemplo, que os padres não podem ter relacionamentos e eles têm que abrir mão, inclusive, de todos os bens materiais, né, do dinheiro, do luxo, de tudo que o dinheiro poderia proporcionar. Por quê? Porque na concepção da igreja, essas coisas tirariam o foco, fariam com que a pessoa se distraísse, ao invés de se dedicar total e completamente ao sacerdócio. Então, essa é a visão do cristianismo. Outras religiões acabam sendo um pouco mais flexíveis em relação a isso, mas ainda assim deixando claro que o sacerdócio vai ter que fazer algumas escolhas em alguns momentos e que ele vai ser testado, vamos colocar entre muitas aspas, né? Porque querendo ou não, a escolha sempre vai ter que ser, sempre precisa ser espiritualidade. Então a gente sabe que tem um livre-arbítrio? Tem, mas não é uma liberdade tão real, né? Porque assim, você é livre para decidir, mas se você decidir errado, a vida vai desandar toda. Então é um pouco complicado. Tá mais para uma responsabilidade do que para uma liberdade propriamente dita. E aí, quando nós falamos do sacerdócio dentro da bruxaria, nós sabemos que isso significa muito representar uma divindade. Não no sentido de falar por essa divindade, eu acho que é aqui que muito pagão peca. E assim, peca muito, peca com força. Atualmente, o que nós vemos são pessoas se colocando como sacerdotes, sacerdotisas, e achando que isso atribui a eles, confere a eles algum tipo de autoridade sobre os outros seres humanos. Não, gente, não. Vamos parar, né? Vamos rever isso daí. O sacerdócio significa que você tem um contato, tem uma abertura muito grande com uma divindade específica, que você trilhou um lindo caminho junto a essa divindade, esse ser, essa entidade, chegou ao ponto de criar a sua própria forma de contactar essa divindade, de se relacionar, de trocar com essa divindade, de se comunicar, e agora você está apto a transmitir esse conhecimento a outras pessoas e a guiar outras pessoas nessa caminhada. Então você chegou num ponto em que você consegue olhar para uma pessoa, entender se essa pessoa tem conexão ou não com essa mesma divindade, entender as nuances, né, de como essa pessoa se comunica, do que essa pessoa precisa e guiar a pessoa, olhar para ela e falar, ó, isso aqui funcionou para mim, vamos testar juntos, né, para conseguir entender de que forma eu posso te ajudar. Isso é o sacerdócio. O sacerdócio, ele é o poço de informações. Ele é a pessoa que está com o mapa na mão, porque ele já trilhou o caminho, ele desenhou o próprio mapa dele, então ele vai na frente com esse mapa em mãos. Mas ainda assim, nada é garantia de nada. Pode ser que o caminho que serviu para mim não seja o ideal para você. A ideia é te guiar pelo trajeto com o meu mapa, mas em qualquer momento você pode olhar e descobrir um caminho novo. E isso não está errado de forma alguma. A minha verdade não é absoluta. O meu caminho é só o caminho que eu conheço. Não é o único, não é o correto. O sacerdote ele precisa ter essa noção porque parece que eles esqueceram isso, né? O que a gente vê hoje é um bando de gente prepotente, arrogante, tentando cagar a regra em relação à prática de todo mundo, enquanto que o sacerdócio fala só sobre si. Sacerdócio não é você determinar regras sobre as práticas de todos. Muito pelo contrário, o sacerdote só pode falar de si, do que funcionou para si. Ele é mestre de si mesmo. E é só sobre isso que ele está apto a falar. E aí,
Na bruxaria, nós sabemos que tem essa comunhão com a divindade que você está ali, né, apresentando ao mundo. A divindade que você tem essa relação que é tão íntima, é tão linda, tão profunda, que você quer partilhar com as pessoas. Você quer que as pessoas também a conheçam, também se abram para esse contato, também consigam da forma que você conseguiu. É mais uma relação amorosa do que qualquer outra coisa, porque envolve dedicação, envolve amor, envolve carinho, que é outra coisa que eu sinto um pouco de estranheza quando eu observo. Eu vejo. Aqui a gente tá falando de culto, tá? Aqui eu não tô falando do mago, aqui eu tô falando da bruxa. Então eu vejo às vezes relações muito rasas, muito superficiais. Não existe sacerdócio sem entrega. Não existe sacerdócio se você não se jogou, se você não se rasgou, se você não tá ali de corpo e alma, sabe? Se essa divindade não tocou a sua alma, não existe sacerdócio. Não dá. Você não pode ensinar alguém a nadar, a mergulhar profundamente se você ficou boiando. Você tem que ter chegado nas profundezas para conseguir guiar as pessoas pelo caminho que você trilhou. Então, esse sacerdócio que a gente observa hoje em dia é muito questionável. Mas essa característica de entrega, quando a gente fala da bruxaria, ela é muito notória. Então, eu acho que quando falamos de sacerdócio, o sacerdócio da bruxa é o sacerdócio mais profundo, mais complexo que tem. Porque a bruxa realmente mergulha nessa divindade. Então, não é incomum, né, vermos a vida da bruxa ser tão voltada para aquela divindade, ser uma relação tão complexa, tão intensa, que às vezes outras áreas da vida acabam ficando também fechadas, digamos assim, em relação a outras forças. Falando de forma mais clara, a bruxa ama tanto aquela divindade que de repente não tem espaço para amar qualquer outro ser. Então a gente acaba vendo isso com uma frequência muito grande, principalmente quando falamos de sacerdócio a Lilith. É muito comum vermos uma sacerdotisa de Lilith que tem algumas questões muito sérias em relação à vida amorosa. E daqui a gente percebe vários estigmas que são gerados, né? Ah, porque quem é sacerdote de Lilith ou sacerdotisa de Lilith tem problemas na vida amorosa não vai para frente, nada dá certo. Não é por aí. É porque quando a pessoa é sacerdotisa de Lilith, Lilith é muito ciumenta, por isso ela não consegue nenhum relacionamento, nada vai para frente. Não é assim, tá? Mas é o tipo de sacerdócio que envolve muita dedicação. É o tipo de relação que é muito profunda. Não dá para ir pelo raso com Lilith. Ou você se joga ou você não se joga. O trabalho com Lilith, a vivência com Lilith, a relação com Lilith, ela é muito profunda. Nós estamos falando aqui de uma intensidade imensa. Então não dá, você não coloca só o pé, você mergulha de cabeça. E aí não sobra realmente muito espaço para relacionamentos, principalmente se forem relacionamentos que não vêm para acrescentar nada na tua vida. Então você percebe que quanto mais você se relaciona com Lilith, mais você se envolve, mais complexa fica essa relação e menor fica a sua tolerância, o seu tempo e até a sua paciência para relações muito superficiais. Eu consigo observar, por exemplo, que eu mudei muito nesse sentido, né? Eu já fui uma pessoa muito carente, eu já fui uma pessoa que se envolvia muito fácil, eu já fui uma pessoa até dependente, né? Codependente. Eu era a pessoa que tinha muita dificuldade de sair de uma relação por pior que ela fosse, por mais tóxica que ela fosse. Com Lilith, eu aprendi a me dedicar a um amor que é baseado em reciprocidade. Com Lilith, eu aprendi a realmente me abrir para o amor que vem para somar. Então, hoje, eu dificilmente aceito na minha vida uma relação que não agregue, seja de amizade, seja amorosa, qualquer coisa que eu dedique o meu tempo tem que valer a pena na minha caminhada, senão eu não consigo deixar que permaneça, sabe? As trocas rasas, as trocas superficiais, eu acabo deixando, acabam ficando para trás, porque eu não consigo, simplesmente não dá. É automático, acaba saindo da nossa vida. Então você vai observar que tem pessoas que saem de relações muito facilmente, tem pessoas que se desapegam, né, muito facilmente. Você não vai ver uma sacerdotisa de Lilith se rasgando toda por um macho. Nossa, mas você não vai ver isso acontecendo. A não ser que ela esteja totalmente desconectada do propósito dela.
Mas não porque Lilith exija isso, porque Lilith impeça que ela se relacione, mas pelo simples fato de que se a relação tira você da sua órbita a ponto de você perder o foco, perder o seu propósito de vida, não é uma relação saudável e equilibrada. Se não é algo que te faz bem, dificilmente vai permanecer na sua vida. E não é nem porque Lilith seja sua babá e esteja tirando dos seus caminhos o que quer que seja. É porque você, para se relacionar com Lilith, obrigatoriamente está em um processo evolutivo, está em um processo de lapidação, autolapidação, autodeificação. Estando nesse processo, é incompatível. Sua mente não permitiria, o seu modo de vida não permitiria que uma relação que não é benéfica te atrapalhasse. Então, naturalmente, esse tipo de relação acaba não durando. E aí nós observamos que são pessoas um pouco mais distantes, são pessoas um pouco mais fechadas, são pessoas que se relacionam sim, mas que às vezes as relações tendem a não durar muito. E a explicação é basicamente essa, tá? As relações não são prioridades. A única prioridade é o sacerdócio. Qualquer outra coisa que venha depois e que vai exigir tempo precisa valer a pena. É bom, é muito bom. Mas por outro lado, às vezes é um pouco cansativo também, né, gente? Porque tá muito difícil achar relações que valem a pena na atualidade. Então, acaba sendo um exercício muito cansativo essa coisa do vamos tentar novamente. Eu, pessoalmente, prefiro não tentar. Eu não procuro novas amizades. Eu não procuro novas relações. Eu estou vivendo a vida, lapidando o meu ser, exercendo o meu sacerdócio, e quando eu encontro uma pessoa incrível pelo caminho, é uma grata surpresa. Então, eu acho muito interessante essa coisa do não procurar. Para de procurar o grande amor da tua vida. Para de procurar uma nova amizade. Para de procurar alguém que vai suprir aquele vazio e blá blá blá. Procura tudo isso em você. Eu sei que isso parece clichê, mas tudo que você precisa para ser feliz está em você. Trabalhe o que tem dentro de você, vai viver sua vida, e à medida em que você for vibrando numa frequência mais equilibrada, pessoas mais equilibradas vão cruzar o seu caminho. E aí, quando uma pessoa muito incrível cruzar o seu caminho, vai ser maravilhoso. Você vai estar pronto para se entregar àquela relação. Você vai estar pronto até para reconhecer aquela relação, que é uma coisa que quando a gente não está bem, a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Pessoas passam pela nossa vida e às vezes era melhor ter deixado passar, mas a gente não percebeu porque também não estava bem, não tinha condições de perceber. E algumas pessoas a gente deveria ter feito até mais força para que ficassem, e a gente não conseguiu perceber porque também não estava pronto para perceber. Então, olhar para si, trabalhar o seu eu, te permite também conseguir avaliar melhor as relações que valem a pena ser vividas. Por isso que eu digo, trabalhe em você, constrói o teu ser, lapida o seu ser, que naturalmente você vai encontrar pessoas que valham a pena, relações que valham a pena ser vividas. Esse desespero, essa coisa de ficar olhando ao redor, procurando alguém para se agarrar, como se você estivesse em alto mar, afundando, como se você estivesse procurando a Rose com a portinha dela lá no Titanic, não é o ideal, tá? Isso não é saudável. Isso vai fazer com que você se agarre a qualquer pedaço, qualquer coisa que esteja boiando vai parecer convidativo. Então, qualquer toco de bosta vai parecer viável, porque boia. E às vezes não é por aí. Às vezes você precisa de algo consistente. Às vezes você precisa de algo que te permita não apenas boiar, mas prosseguir. Você boia sozinho. Então é muito sobre isso. Escolher bem ao que você vai se agarrar. E de preferência, se agarre a si mesmo. Ah, eu sei que parece clichê, gente, eu sei. Mas é isso. Ou ficar entrando em relacionamentos podres e saindo de relacionamentos podres e fazer uma coleção. Eu já vi muita gente, sabe? Eu já atendi muita gente, mas muita gente mesmo. E eu tenho muitos casos de pessoas que saíram de um relacionamento muito ruim, ainda tem essas feridas abertas, ainda não curou realmente, não conseguiu realmente ressignificar essas experiências, elas ainda afetam a pessoa, mas a pessoa tá tão carente, ela tá tão desesperada por um relacionamento que ela não foca em curar isso, ela foca em procurar outra pessoa, porque a regra é clara, preciso estar com alguém.
Não interessa se é um relacionamento saudável, não interessa se vai me fazer feliz, não interessa se é equilibrado. Eu preciso estar com alguém. Imagine, Deus me livre estar sozinha. Não, me traz um relacionamento tóxico, mas não me deixa sozinha na minha própria companhia. Então, é mais ou menos esse o nível. E não tem, é impossível. É impossível que uma pessoa que ainda está sangrando do último relacionamento encontre um relacionamento bom, encontre um relacionamento equilibrado. Porque, como eu já falei, nós não atraímos o que nós desejamos. Essa coisa de, pensa positivo e tal, é muito bonitinha, mas não é assim que funciona. Você atrai o que você sente, você atrai o que você é. Então, se você está vibrando nessa frequência, desequilibrada, doente, triste, é isso que você vai atrair. Então, às vezes, a pessoa certa, uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa, ela tá ali, mas você não vai enxergar, ela não vai conseguir cruzar o teu caminho, porque você tá vibrando numa frequência oposta. Você tá fechando os seus caminhos para encontrar uma pessoa incrível, porque a mensagem que você está enviando, a vibração que você está enviando é outra. Então, você tá fechando os seus caminhos para um relacionamento que valeria muito a pena, porque não quer se dar o trabalho de resolver suas questões internas. E a gente vê isso acontecendo muito. Então, quando se é sacerdote, questões internas é o que a gente mais contempla, tá? É uma vida inteirinha de autocontemplação, de ressignificar as coisas. Aí chega num ponto da sua vida que você fala: caramba, acho que ressignifiquei tudo que tinha para ressignificar. Bora ressignificar de novo? É assim, é um trabalho eterno, gente, é um trabalho constante, tá? A gente está sempre se autoavaliando, sempre procurando melhorar alguma coisa. Não melhorar em relação a uma sociedade para se encaixar em nada, mas melhorar em relação a si, aos seus propósitos, porque você deve ter alguma coisa em mente, você tem planos, você tem sonhos, então você constantemente precisa avaliar se a sua postura, se o seu modo de viver, se a sua visão de mundo são compatíveis com o que você está querendo alcançar, com suas metas, com seus sonhos. E esse é um trabalho de formiguinha. É realmente para a vida toda. E eu diria que além, se pá. Mas é muito bom, né? É o que realmente funciona. Poderia falar aqui para vocês que nem um feitiço, nem uma magia, nem uma medicina vai resolver isso por vocês. Nada nesse mundo pode fazer isso por você. É só você que tem esse poder, tem a capacidade de ressignificar tudo isso e ajustar a rota para que seja compatível com a sua meta. É interessante porque às vezes é só isso que a pessoa precisa. E ela procura uma bruxa, sei lá, um pai de santo, um padre, um pastor, procura alguém. Ela procura alguém e ela quer que esse alguém resolva a vida dela. Mas às vezes essa pessoa não precisa de nada externo. Não é um ebó que essa pessoa precisa. Não é um ritual, não é um feitiço. Ela precisa se alinhar com o propósito dela. Como é que eu faço isso por ela? Ninguém pode fazer isso por ela. É bem complicada essa parte. Porque na maioria das vezes a pessoa que quer delegar isso, que quer terceirizar isso, ela não quer nem ouvir que ela tem o poder para resolver. Nossa, Deus me livre. Falar que eu tenho que resolver meu problema. Nem quero. Ela quer ouvir tudo menos isso. Que é a principal vítima de golpe, né? É a candidata perfeita para cair no belíssimo num golpe. Eu vou ser bem sincera, é o tipo de pessoa que depois que a gente alerta, que volta choramingando dizendo que caiu num golpe, eu não consigo nem ter dó. Ai, gente, é complicado. Mas é isso. Vocês têm tudo aí em mãos. Dá para resolver qualquer situação, principalmente se você começar por dentro. E deu, né? Acho que é muito sobre isso. Já estamos entrando em devaneios aqui, mas basicamente é por isso que vocês não vão ver uma sacerdotisa de Lilith caindo de paixões por aí, suspirando e tal. Elas se relacionam, claro, mas é aquilo que eu falei. O relacionamento nunca vai ser uma prioridade. O relacionamento amoroso, um namoro, um flerte, vai ser divertido, vai ter aqueles 5 minutos de paixonite, mas nunca será a prioridade. Então, se você vai se relacionar com uma sacerdotisa de Lilith, já saiba. Se em algum momento a sua existência afetar o trabalho dela ou a relação dela com Lilith direta ou indiretamente, você vai rodar. Sem mais, meus amigos, um ótimo dia para vocês. Vamos conversando
Eu vou agora para as outras redes também, que tem muita coisa para fazer hoje. Como eu falei, vamos começar um intensivo sobre a Mi. Então tem muito conteúdo, tem muito IPC, tem muita coisa para ser mostrada. Conto com vocês. Beijos e até mais.